E Bernardo... Eu falei com a minha irmã Mari ontem. O Como? padre estava falando com a minha irmã Mari, de 83 anos, ontem. Ela é fiel do Padre Júlio, vai nas missas e tal. Há uma preocupação de que o Padre Júlio possa sair enfraquecido se entrar um Papa conservador, etc. e tal. A senhora acredita nisso ou não? Olha, não acredito que por uma razão assim, está tão longe, digamos, um Papa de Roma, quando ele começar a perseguir, ou pensar em perseguir o Padre Júlio talvez nem exista mais. Sim, não acho que... Agora, obviamente, tendo um Papa como Francisco, que apoia um projeto como o do Padre Júlio, o projeto tende a crescer. Isso para mim é fundamental, entendeu? Então, assim, atrapalhar no seguinte sentido de puni-lo de maneira nenhuma, porque as punições na igreja não começam no Vaticano. As punições na igreja, de um modo geral, começa com o bispo local, começa com, digamos assim, na diocese. Então, assim, por isso que, de modo geral, as pessoas que denunciam o Padre Júlio denunciam a Dom Odílio Scherer, porque é ele o principal responsável pelas atividades do Padre Júlio. Até aqui, o cardeal nunca se indispôs com o Padre Júlio. De um modo geral, o visita, inclusive, né? Nós temos fotos em que ele visita, tem demonstrado apoio, então, inicialmente, não há problema, não, com o Padre Júlio em relação a isso. Agora, obviamente, tendo um Papa do perfil de Francisco, claro que ajuda demais o Padre Júlio, né? Porque tem muito a ver com o que ele faz, né? É isso. Muito bem. Pedrão, vamos ler os superchats aí? Está muito fraco, né? 1h30 já, pessoal. A gente está precisando tocar o barco aqui. Está todo mundo ralando, trazendo informações e análise de primeiro time. Não tem cabimento essa arrecadação, essa altura do campeonato. Diga lá, Pedro. Vamos lá, gente. Vamos contribuindo, que é bastante importante. Enquanto eu vou lendo aqui para vocês. Gilberto Cruvinel. Se a fumaça sair da Capela Sistina for da cor do arco-íris, o Papa será LGBTQIAPN+? Ótimo. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês. Agradecer a Rosa Maria Porto. Peraí, o que é LGBTQI? O que é PN+? Tem a intersexo, assexual, o PN que eu não sei mais. Eu não sei. PN é uma sigla só, não é pansexual não, viu, Kiko? PN acho que faz parte da mesma expressão. Se não me lembro bem, mas acho que é isso. Mas não lembro. O Sandra Regina tem uma pergunta fundamental. Por que a guarda do Vaticano é suíça? Tem uma história. Não, tem uma história. Na verdade, a Suíça, ela sempre se colocou como... desde a Segunda Guerra Mundial, a Suíça se coloca como espécie de Estado neutro, né? Tal. E existe uma ligação de proteção de um acordo que foi feito com o Vaticano, da Suíça oferecer a guarda. Só que ela não é, se você observar, não é uma guarda armada. É propriamente uma guarda formalmente armada, porque o Vaticano não tem, não é, guarda armada para o Papa, a não ser os seguranças pessoais, principalmente depois do que aconteceu com João Paulo II. Então, é uma oferta da Suíça com relação ao acordo com o Vaticano. Tal. Entendi. Vamos lá, gente, faltando 364, contribuam, que é muito importante. Nossa, que buraco enorme, bicho. A gente tá tentando. Tá louco, vamos lá, pessoal. Padre Kelmon tem chance? A mesma chance de Ciro Gomes. A mesma chance de Ciro Gomes. Boa. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui, enquanto o pessoal pinga, por favor, porque não dá pra gente fazer mais live assim, não dá para trabalhar assim, pessoal. Vamos lá. Tem uma brasileira que participou também dessa missa de abertura do conclave, que se chama Andressa Collet. Ela é ítalo-brasileira, é isso, né, Davi? Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, e foi escolhida para fazer a leitura da oração universal durante a missa Pro Religendo Pontifice, na Basílica de São Pedro, em Roma. E eu vou colocar um trechinho dela lendo aqui, da Andressa. O Senhor guie todos os homens na edificação do bem e da justiça, da solidariedade e da concórdia. Muito bem, mandou bem, hein? Falou pouco, mas falou bonito. A Andressa vive há mais de uma década na Itália e compartilha em suas redes sociais bastidores do Vaticano e reflexões sobre a espiritualidade. Ela não tem nada a ver com a... Como chama a moça lá da Globo? Em Roma mesmo? A Camparini? Não. Camparini é a jornalista, né? E os Scamparini.
Ela também é jornalista, a Andressa, mas ela faz o trabalho dela direito, ao contrário da Ilse. Só acionada quando o Papa morre. Ela fica em pânico e tem que falar alguma coisa, direto do telhado também. E a Andressa já encontrou o Papa Francisco, gostava muito dele, e foi convidada para ler. Dá uma boa medida também do prestígio que os brasileiros têm junto à Igreja Católica, ao Vaticano, certo, Romero? Sim, isso é verdade. Veja, claro, não é apenas porque o Vaticano gosta do Brasil, mas porque o Brasil é um país ainda para o Vaticano católico, né? No seguinte sentido, há uma maioria de católicos nesse país, não sei até quando, mas há, é fato, né? Há uma presença muito forte da igreja na vida social brasileira, isso é um fato, tal. Agora, também tem outro elemento, Kiko, que tem a ver com o perfil do Papa Francisco, né? Olha, a presença de mulheres pode ser, para quem não conhece como funciona por dentro a igreja, em particular o Vaticano, uma leitura de segundos de uma mulher pode não significar muito, parece uma coisa en passant e tal, mas para a igreja que é altamente masculina, consequentemente machista, uma igreja dominada por homens desde o início, desde o primeiro Papa até o atual, é significativo isso, né? O Papa Francisco, ele defendeu publicamente a presença de mulheres na igreja. Ele chega a dizer, naquele documentário do Wim Wenders, de que ser governado por uma mulher é muito melhor do que um homem. Ele diz abertamente isso, né? Ele queria ter mais mulheres no governo da igreja. Ele foi o primeiro Papa a escolher uma mulher, uma freira, para o que hoje chama dicastério, antigamente era a congregação, que é uma espécie de ministério, são os ministros do Papa, tá certo? Os chamados dicastérios e tal. Ele escolheu uma mulher, uma freira para um dicastério. Então, assim, a presença feminina, desde o Papa Francisco, ela foi muito forte na igreja, muito forte mesmo, e é muito importante. E se você observar o filme, o Conclave, a presença da mulher é muito interessante. Aquela freira que é feita por Isabelle Rossellini, que aparece em alguns minutos, né? Eu acho que é muito significativo isso. Inclusive, aquela fala dela em que ela cala os cardeais. Lembram disso? Sim, maravilhosa ela. A Isabelle Rossellini. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas aqui, aliás, tem um outro filme chamado O Conclave, sobre um conclave da Idade Média, se não me engano, do século XIV, de 1300 e pouco, em que a igreja decidia sobre se continuaria investindo em cruzadas ou não. Muito legal, vale a pena assistir também, quem gosta de história da Idade Média. Mas a minha pergunta, o senhor falou do Brasil Paralelo, né? A gente acostumou, o pessoal da minha geração, a crescer identificando a Igreja Católica com pautas e organizações de esquerda, teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, esse tipo de coisa, pastorais, né? Eu andei assistindo, por dever de ofício, algumas produções do Brasil Paralelo. Eles identificam o descobrimento do Brasil como a última cruzada. Então, né, ligando muito, fazendo ali um discurso bastante pró os jesuítas, etc. E, assim, houve gente ligada à Igreja Católica, e a gente vê, como você mesmo disse, esse não é o único documentário do Brasil Paralelo desse jeito, e existem alguns influenciadores bolsonaristas ligados à Igreja Católica. Confesso que é algo que eu não estava acostumado a ver, não sei se há muitos meses. Então, minha pergunta é se está havendo uma maior articulação da ala direita da Igreja no Brasil com setores da sociedade conservadores, maior do que já teve, se a ala direita está se arvorando a fazer política, mais do que fazia, aos moldes, vale dizer, do que já foi feito pelo campo progressista da igreja. Sim. Vinícius, veja, eu já estive aqui, inclusive no DCM, conversando sobre isso com o Kiko, com o Pedro, sobre esse tema da extrema-direita católica no Brasil, e, em particular, o seu crescimento a partir das redes digitais. Eu fiz uma pesquisa durante 4 anos sobre isso, né? E, dentre eles, o Brasil Paralelo entrou, porque, coincidentemente, o Brasil Paralelo ele nasce no mesmo ano que nasce o Centro Dom Bosco. É uma aparente coincidência, nasce em 2016, né? Tanto o Brasil Paralelo como o Centro Dom Bosco. Eu recomendo a você e a todos aqui uma coisa insuportável, mas por razão de ofício, eu acho que é importante se ver. Em 2017, quando o Brasil Paralelo estava engatinhando, ainda em Porto Alegre, numa pequena sala em Porto Alegre, porque hoje ele tá em São Paulo, a sede é em São Paulo, né? Estava engatinhando, eles fizeram uma longa entrevista com o Olavo de Carvalho. Você encontra isso no YouTube, você coloca Olavo de Carvalho, Brasil Paralelo, tem uma longa entrevista. Olavo de Carvalho, ele, no final da fala dele, ele basicamente fala com algumas perguntas. Os 2 fundadores do Brasil Paralelo fazem algumas perguntas e Olavo fala quase o tempo inteiro, né?